Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Palmeiras e São Paulo acabaram de jogar. O Palmeiras venceu por 1 a 0 em partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista, certo? O Palmeiras enfrenta o Corinthians na final, lembrando que a final funciona em 2 jogos, o primeiro jogo no Allianz Parque, o segundo jogo na Neoquímica Arena, primeiro jogo da final já no próximo domingo. Já o São Paulo está eliminado do Campeonato Paulista, certo? Mas bora falar um pouquinho sobre esse jogo que acabou de rolar, certo? Vamos lá. Começando pela escalação do São Paulo, certo? Contra o Novo Horizontino, eu achei que a linha que o Zubeldia faz com 3 zagueiros, né, sendo Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, com os 2 alas sendo Cedric pela direita e o Enzo Dias pela esquerda, junto com o meio, que na partida contra o Novo Horizontino, certo? Estou falando da partida contra o Novo Horizontino, válida pelas quartas de final. Foi com Alisson, Marco Antônio, Oscar, Lucas Moura e Caleri. Nessa partida em específico, o Luciano foi pro banco. E eu achei que o meio do São Paulo foi muito aqui nessa partida em questão de organização do jogo, saindo a bola da defesa para o ataque. Para essa partida, apesar do Palmeiras ser uma equipe melhor do que o Novo Horizontino, o Zubeldia mudou, tira o Marcos Antônio e coloca o Luciano. Sendo assim, o Luciano iria fazer a função que o Oscar fez contra o Novo Horizontino e o Oscar iria fazer a função que o Marcos Antônio fez contra o Novo Horizontino. Só que de melhor qualidade, já que o Oscar é um jogador de melhor qualidade para fazer essa transição, zaga com ataque. E os primeiros 20 minutos de jogo, o São Paulo foi uma equipe melhor. Muito por causa disso. O São Paulo conseguia fazer aquela retenção de bola, principalmente no campo ofensivo, mesmo que, tendo a bola, não conseguisse criar tantas chances. E nós conseguimos ver isso, porque era um meio que possui jogadores que conseguem fazer essa retenção de bola. Luciano, Lucas, Oscar, o Alisson que acaba ajudando. Só que qual foi o problema do primeiro tempo? Passados os primeiros 20 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras faz uma pressão. E essa pressão dificulta o São Paulo. Porque, como eu disse, o meio-campo do São Paulo pro jogo de hoje era mais criativo do que físico ou combativo. Sendo assim, o São Paulo sofria se errasse na saída de bola. E o Palmeiras, vendo isso, decidiu fazer uma marcação pressão. O São Paulo iria perder a bola e não teria um jogador de combate para conseguir essa recuperação rápida de bola no meio campo. Teriam apenas os 3 zagueiros. Ideia esperta, porque após os primeiros 20 minutos de jogo, o Palmeiras acaba sendo melhor na primeira etapa. E no lance desse, de pressão na sua área defensiva, que acaba saindo o gol do Palmeiras. Ou melhor, o pênalti, que na minha visão foi extremamente nada. Mas acaba saindo o lance do pênalti, uma marcação-pressão, o Rafael se complica ali com a zaga, o Vitor Roque acaba sofrendo o pênalti do Arboleda, pênalti para o Palmeiras, boa batida de Rafael Veiga e gol do Palmeiras, 1 a 0 para o Alviverde, ok? Sendo assim, importante falar, eu não vou chegar aqui e falar assim, foi um lance que mudou o jogo, porque eu acho que num jogo de 90 minutos, você não pode analisar unicamente um lance para falar que foi o lance que mudou o jogo, o lance que fez o jogo ter tal placar. Mas sim, é um lance que marca o jogo, mas não é um lance que muda o jogo. Muda o jogo, muda, mas não o lance que fez o jogo ser 1 a 0, fez a vitória do Palmeiras. Fez porque foi o gol, mas não foi o único fator determinante, já que o jogo tem 90 minutos e muito mais outros lances, ok? Quando a partida vai para o segundo tempo, o São Paulo volta com a mesma equipe. Exatamente. O São Paulo volta, um minuto, vou pegar meu celular aqui rapidinho só para ver as substituições. O São Paulo volta com o mesmo time. E o São Paulo volta melhor para o segundo tempo. Por qual questão o São Paulo volta melhor para a segunda etapa? Porque os jogadores conseguiram se adaptar a essa marcação-pressão que o Palmeiras começou a fazer pós 20 minutos. O intervalo ajuda nisso. O técnico consegue dar uma orientação mais direta, uma orientação que todo o time claramente irá ouvir, principalmente os jogadores de meio campo. Sendo assim, o São Paulo volta melhor para a segunda etapa. Ainda assim que, com dificuldades para conseguir criar chances. O Palmeiras tinha dificuldade em conseguir pegar a bola nessa marcação-pressão. Muitas vezes a marcação-pressão do Palmeiras acabava gerando faltas para o São Paulo. O Palmeiras fazia muitas faltas nos jogadores do São Paulo. E a partir disso, o Cedric Soares sai, o ala direito, e entra o Ferreirinha. Por qual motivo? Tentar uma maior pressão, tentar um maior volume ofensivo.
O Cedric é um ala, um lateral jogando de ala. O Ferreirinha iria jogar de ala? Poderia jogar de ala. Jogou de ala? Jogou de ala. Mas é um ponta. São características diferentes. Ou seja, tentar jogar o time mais para frente. Depois disso, o São Paulo faz outras substituições. Acaba saindo o Luciano para entrar o André Silva. Por qual motivo? Tentar ter um volume maior na área. Aí, a partir desse ponto, o Oscar acaba fazendo uma função mais à frente, o Lucas Moura mais solto. Então, o São Paulo acaba tendo um meio um pouco mais solto. Ferrarese sai para a entrada de Igor Vinícius. Com a bola, jogaria atacando pelo lado direito, sem a bola, faria do Ferrarese, ou seja, o zagueiro pela direita, e sai o Alan Franco para a entrada do Sabino. Alan Franco já estava amarelado, assim como o Ferrarese, e o Alan Franco estava marcando o lado do Estevão. Esse ponto é importante falar. Após os primeiros 20 minutos do segundo tempo, o Palmeiras volta a ter certo domínio de jogo. E por qual motivo eu creio? Os jogadores do São Paulo acabaram se cansando. É um meio mais experiente e é um meio mais criativo do que, como eu disse, físico ou combativo. Então, quando você tem que fazer essa de marcar sem ser sua característica, você acaba correndo mais, porque não é o seu habitual. E isso fez o meio do São Paulo, que é mais experiente, se a gente analisar, Lucas Moura, Oscar, até mesmo o próprio Luciano, Alisson, se cansar mais e fez com que o Palmeiras voltasse a ter certo domínio de jogo. Importante nesse ponto falar da partida do Richard Rios, um jogaço do Richard Rios. E ainda, o que fez mais o Palmeiras estar dentro do jogo, estar forte no jogo? O Vitor Roque acabou caindo mais pela direita e o Estevão caindo pela... O Vitor Roque acaba caindo mais pela esquerda e o Estevão caindo pela direita. Por quê? Ferrarese estava amarelado pelo lado do Vitor Roque e Alan Franco estava amarelado pelo lado do Estevão. Eles começaram a explorar os zagueiros machucados, os zagueiros amarelados. Isso fez com que o Palmeiras voltasse no jogo em questão ofensiva e não só no meio campo, quando o Palmeiras era uma equipe mais descansada do que o São Paulo. E isso fez com que o São Paulo, pós primeiros 20 minutos do jogo, do segundo tempo, ficasse aquém do Palmeiras. O São Paulo deu uma decaída após os primeiros 20 minutos do segundo tempo. As substituições acontecem. O Facundo Torres sai para entrar o Felipe Anderson. Esse caso é para entrar um jogador com sangue novo, um jogador que acaba tendo características de organização também como o Felipe Anderson. Porém, é importante falar, o Felipe Anderson entra mal no jogo, perde bola em contra-ataque do Palmeiras, erra passes bestas no campo de ataque da equipe do Palmeiras e sai o Vitor Roque para a entrada do Flaco Lopes. 2 pontos. Vitor Roque não aguentava mais seguir no jogo, estreia dele, estava jogando regularmente no Betis, mas é outra questão, viagem, primeiro jogo, gramado, acaba pesando, acaba mudando, e o Flaco Lopes acaba sendo um jogador mais físico, um jogador para conseguir reter mais a bola no campo de ataque, apesar do Vitor Roque ser um jogador que consegue fazer bem a retenção, é um jogador extremamente forte. Outra substituição que acontece é a saída do Martínez para a entrada do Gustavo Gomes. Nesse ponto, o Abel ele tira um volante, coloca um zagueiro, passa a jogar com uma linha de 3 atrás, porque ele vai ter Michael, Murilo e Gustavo Gomes, tira o Richard Rios e coloca o Aníbal Moreno. Ele tinha que manter um volante de marcação, um volante que entrasse para marcar juntamente com os 3 zagueiros. E o que ele faz? Aníbal Moreno no lugar do Richard Rios, que sai cansado e também sem condição de continuar jogando. Mas uma partidaça do Richard Rios. Ele conseguiu em vários momentos conseguir fazer com que o Palmeiras recuperasse o meio campo quando o São Paulo estava melhor. Ele teve a leitura de jogo muito boa, uma partidaça do Richard Rios. Outro jogador que foi muito bem na partida foi o Rafael Veiga. Se defensivamente para a recuperação da bola o Richard Rios foi essencial e para desafogar a defesa em muitos momentos, o Rafael Veiga foi essencial para a retenção de bola no ataque e criação de algumas jogadas, de algumas oportunidades. O Lucas Moura sai para entrar o Eric no final do jogo pelo São Paulo. O São Paulo aí sim acaba perdendo ainda mais organização, já que o Lucas Moura é um jogador que faz uma organização sensacional e muitas vezes em piques acaba saindo a bola da defesa, indo para o ataque, só que ele acaba saindo muito cansado, sem condição de continuar entre o Eric, e aí o São Paulo vai ainda mais no famoso susto para frente para tentar fazer um gol de qualquer jeito, algo que o São Paulo já estava fazendo há um tempo no jogo, desde os 75 minutos, né, por ali, ou seja,
O São Paulo teve uma segunda metade do segundo tempo que já estava se jogando à frente, mas no susto para tentar fazer o gol. E o Estevão sai para a entrada do Mike. O Estevão já não tinha muita condição de jogo, mas quando jogou no Alan Franco, principalmente quando o Alan Franco estava amarelado, conseguiu gerar problemas para o São Paulo. E o Estevão já não tinha muita condição de seguir no jogo, ele sai para a entrada do Mike. Além disso, a entrada do Mike é por ser um jogador com características mais defensivas, então quando o seu time está ganhando, você acaba tendo um jogador mais defensivo, que em raros momentos de contra-ataque pode acabar se jogando pela ala, mas muitas vezes ele vai te ajudar mais defensivamente. E aí nisso, o Palmeiras conseguiu segurar o São Paulo em um jogo de poucas chances, mas um jogo muito tático no aspecto da partida, e um jogo onde você consegue analisar friamente o que aconteceu para em alguns momentos São Paulo estar tão melhor, em algum momento o Palmeiras estar melhor, e não ter essa mescla de um time estar bem com outro time estar bem. Era um time estar bem, outro time estar mal, e um time estar bem para outro time estar mal. E esse jogo mostra bem por que isso aconteceu, certo? Acho que eu consegui dar meu parecer e falar do porquê eu achei que isso aconteceu, certo? Mas como eu sempre falo, essa foi a conversa e a análise do jogo entre Palmeiras 1, São Paulo 0. A gente volta na quarta-feira, a gente volta amanhã na Champions League. A gente tem quarta-feira Libertadores e Champions League. A gente tem quinta, Libertadores, a gente tem final de semana estaduais, domingo tem final do Paulistão e vai ter vídeo aqui no canal Gabriel Pio, certo? Como eu sempre falo, se gostou do vídeo tá no YouTube, deixa aquele joinha, se estiver no TikTok, o coraçãozinho, o comentário ajuda demais e o compartilhamento mais ainda, certo? Até o próximo vídeo no canal Gabriel Pio e muito obrigado pelo apoio. Tamo junto e é isso.